Olá, meu irmão. Vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para o capítulo 6, versículos 7 e 8 de Apocalipse. Diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortalidade por meio das feras da terra. Irmão, aqui nós está o quarto selo, né? O quarto selo não, o quarto cavalo, que é a cor amarela. Diz assim: um cavalo amarelo, esse cavalo tem a cor da morte. Quando você machuca o dedo, ele fica preto. É possível que vá sentir muita dor, mas o dedo ainda está vivo. Será muito pior se ele perdesse a cor e a sensibilidade. Chegamos ao tempo de uma igreja morta. Não há mais vida na religião, o que poderia ser pior. Muitas igrejas estão completamente mortas hoje. Elas se tornaram clubes sem nada para oferecer ao mundo. Nem Bíblia, nem mensagem e nem missão. Uma igreja sem Bíblia, sem mensagem, sem missão, meu irmão, é uma igreja morna. E aí é uma igreja morta. E é isso que nós estamos vendo hoje em muitas igrejas. As pessoas chegam na igreja e não abrem nem a Bíblia. Vai começando a falar, dar testemunho e mostrar outras coisas que não é o Evangelho de Cristo, né? Então isso é uma igreja morta. E diz aqui: foi durante os 1260 anos de perseguição que o templo pagão viraram igreja cristã. Mas o verdadeiro povo de Deus teve que fugir para as montanhas a fim de adorar ao seu Deus. Não era muitos pagãos perseguidos, não era muitos pagãos perseguindo os cristãos. Não era mais cristão perseguindo pagão. Era os cristãos perseguindo e matando outros cristãos. A Roma cristã não crucificava as pessoas como a Roma pagã fazia. A Roma cristã os queimava vivo. A Roma pagã torturava criminosos, veja só que diz aí, por roubarem. Mas a Roma cristã torturava cristão por lerem a Bíblia e interpretar do seu próprio jeito. Então você vê, existe dois períodos aqui do Império Romano, né? O Império Romano pagão e depois vem o Império Romano cristão. O Império Romano pagão, ele pegava os presos, os prisioneiros e crucificava ele vivo, ou queimava ele, fazia algumas coisas porque ele roubava. Era uma punição de Roma pagão. Só que a Roma cristã, ela copiou esse jeito de Roma para perseguir e matar os cristãos da mesma forma que um bandido ou um ladrão roubava, ele era morto da forma que aqueles bandidos eram mortos. Então o cristão, quando se identificava como um cristão que lia a Bíblia, seguia a Bíblia, seguia Deus, ele era pego, ele era levado para ser crucificado vivo, às vezes ele era queimado em praça pública, ele era torturado, fazia todo tipo de sofrimento que o cristão passava. Então, irmão, nós estamos vivendo um período de tempo hoje que nós estamos vivendo um tempo de paz. Nós temos liberdade religiosa, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos muita liberdade de pregar o Evangelho, fazer o Evangelho do jeito que nós pensamos, do jeito que nós queremos, saindo fora da Bíblia, pregando e as pessoas aceitando. Só que vai chegar uma hora que na pregação, quem prega a própria Bíblia, quem vai pregar a verdade de Deus, ele vai ser perseguido também, porque ele está dando testemunho. E não é isso que o diabo quer. O diabo quer que você esteja dentro da igreja, o diabo quer que você esteja com a Bíblia na mão, mas o diabo não quer que você obedeça a Deus, não quer que você obedeça a Bíblia. É isso. Por isso que vai ter uma perseguição. Porque quando nós guardamos os mandamentos de Deus, que diz que os mandamentos de Deus não é 1, não é 2, não é 9, é 10. No mesmo mandamento de Deus, na mesma lei de Deus, está a guarda do sábado. E essa guarda do sábado vai ser um ponto crucial
para a obediência da palavra de Deus, certo? Então é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você faça tudo. Cante, louve, esteja dentro da igreja, esteja com a Bíblia na mão, mas sempre com uma mentira, fazendo o que não está na Bíblia. E dizendo que é isso que Deus está falando comigo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós temos que se preparar cada vez mais e ler mais a Bíblia e obedecer a palavra de Deus. Porque a única regra de fé é a palavra de Deus. É a Bíblia que Deus deixou para cada um de nós. Não vai ser placa da igreja que vai salvar ninguém, mas vai ser a Bíblia Sagrada e a obediência a Deus. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.